Estamos ao vivo! Hello, 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 povo! A hora é agora! Seu momento de presença, sabedoria e provocação diária está on! Bom, eu sou Alicia Varenga, se você não me conhece ainda, sou facilitadora de processos criativos e te ajudo a se tornar a potência criativa que você nasceu para ser e se empreender no mundo com muito mais propósito. Abri essa live hoje aqui rapidinho, Dia das Crianças, 12/10/2022. Dia também, né, não só Dia das Crianças, mas dia de Nossa Senhora. Então coloquei uma roupinha azul aqui para emanar, para ativar essa energia da nossa querida Mãe Divina. E vou deixar o algoritmo aí dar uma rodadinha para convidar as pessoas, já que eu abri essa live aleatória num dia de feriado como este. Mas eu quero propor aqui, cadê tua criança? Bora brincar, bora se divertir um pouquinho aqui, falar um pouquinho dessa criança interior, essa tal da criança interior, porque é ela que, na verdade, é quem a gente é de verdade. Então, se você estiver por aí e quiser vir brincar, ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem conversado para conversar hoje. Eu queria trazer umas reflexões de hoje. Hoje eu dei aula de manhã e na aula a grande objetivo era que a gente se reconectasse com essa criança interior. E eu amo facilitar essa meditação que é da criança interior, assim, dessa reconexão. E eu amo muito, assim, é uma que a minha criança fica muito feliz. E a gente, no final da aula, teve um momento de troca. Muitas coisas vieram à tona e eu compartilhei também algumas outras coisas que eu tinha planejado com as meninas. E por que não trazer aqui também isso, né? Uma das coisas que eu quero já deixar de cara aqui é... Ei, Lu, tudo bem? Cadê tua criança, filha? Uma das coisas que eu quero deixar de cara aqui é que aproveite esse dia de hoje, que é o Dia das Crianças, para você olhar para essa tua criança e para você resgatar a tua real essência. Porque todas as tuas respostas estão nessa criança. Porque, na verdade, a criança, né, como um arquétipo, né, como não um arquétipo, mas como uma imagem, como uma forma. Na verdade, é uma forma da gente materializar a nossa essência, né? Então, tudo que você precisar saber de resposta, volta lá, volta nesse lugar antes das tuas crenças serem criadas hoje, sabe? De terem sido criadas. Porque é ali que tá a fonte realmente de inspiração e de respostas mesmo que você precisa. Então, sempre que eu falo aqui da gente olhar pra dentro, é também resgatar esse lugar, né? Essa criança. Exatamente, Lu. Lu falou que já fez essa reflexão com a audiência dela também. Pra ir olhar lá antes das crenças, do ego. Até os 7 anos a gente vai sendo moldado, né? Muito moldado através das interações que a gente vai tendo com a nossa vida. Então, olhar para esse antes, né? Antes desse primeiro septênio aí, né? Olhar o que antecede todo esse primeiro septênio é importante para você ir resgatando essa tua essência. E mais especificamente aqui, né, nessa meditação, guiança que eu faço, eu vou muito nesse lugar de dons e talentos, sonhos, medos, porque ali tem, né, muita coisa. Então, hoje eu não vou fazer aqui ao vivo, enfim, mas faz em casa, resgata aí, olha pra essa criança, resgata quais eram os seus dons e talentos, vai, e vou te dar aqui esse spoiler aí, vai pelas suas brincadeiras. O que você gostava de brincar? Qual era a tua motivação na hora de brincar? Por que você gostava do que você gostava? Porque aí tem muito ouro, muito, muito, muito ouro de quem é você, de qual é a tua real essência. E não vai ser nada novo, tá? Não vai ser nada de outro mundo, porque é o teu mundo. Você só vai se conectar com o teu mundo. Então, fica esse exercício pra você fazer hoje, assim, né? Resgata esse lugar dessa criança, se questionando o que você gostava de brincar, quais eram as suas motivações para as brincadeiras, qual era o tipo de brincadeira que você gostava de brincar, se você gostava mais de ao ar livre,
pessoas, trocar ideia, brincar na rua e estar com muita gente? Ou você gostava mais de fazer o seu rolê sozinho, brincar de boneca, brincar de carrinho ali, ficar num rolê mais introspectivo? Porque isso também diz muito sobre como que você interage com o mundo, e aceitar isso, né? Aceitar quem você é o primeiro passo para você viver mais alinhado, né? Mais sintonizado com essa tua essência. Porque não é sobre síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas é o contrário, é aceitar quem você é, que vai mudar todo o teu jogo. Vai trazer muito mais felicidade, mais vivacidade mesmo pro teu dia a dia, para tuas relações e para tudo que você faz. Então, a síndrome de Gabriela é um olhar que recusa, né? E é o contrário, é você olhar para tudo isso, aceitar isso e falar, caramba, eu sou assim. E como que então, o que de mim eu posso evoluir, posso crescer, posso amadurecer? O que eu posso exponencializar? Então, coisas que eu sou muito boa fazendo, as coisas que eu gosto de fazer. Como que eu posso exponencializar isso e como que eu posso mesmo lidar com tudo isso. Então, se você voltou lá atrás e viu que a sua criança gostava de brincar com gente, que sempre que você estava mais feliz e mais contente, era o momento que você estava lá, sei lá, no clube, brincando com várias amigas, vários amigos de, sei lá, pique-esconde. Aí vocês iam, exploravam o clube e não sei o que. E esse era o momento que você estava sempre mais feliz. E aí hoje, por exemplo, você está trabalhando home office, né? Muito provavelmente você tá aí num período híbrido. E aí quando você tá em casa, trabalhando sozinho, sozinha, cara, isso pra você é um martírio. Tipo assim, isso é o caos pra você. Não necessariamente porque você não gosta do seu trabalho, mas porque a forma como você tá trabalhando não tá condizente com a tua essência, com o que realmente te alimenta, com o que realmente te faz feliz. Então pega esse insight, que esse insight é ouro. Eu encontrei outro dia com um amigo meu que é super comunicativo, super da galera. Ele era sempre o que tava puxando o bonde, sempre o engraçado e tal. E aí, há muito tempo que eu não encontrava com ele, e eu sabia que ele tava trabalhando num lugar que, cara, é uma empresa bem legal, bem massa, assim. O que ele faz é com educação, é com várias coisas maneiras. E eu perguntei, e aí, amigo, como é que você tá? Tá curtindo o seu trabalho? Como é que tá lá e tal? Daí ele falou, ai, amiga, tá foda, tipo, não tô curtindo. Aí eu falei, sério? Eu achei que você estivesse gostando e tal. Aí ele, cara, é porque eu fico sozinho, tipo, home office, né, meio foda isso. Eu até montei um grupo, a gente montou um grupo no WhatsApp, e a gente se liga e fica trabalhando junto. Aí eu falei, aí tá o gold. Não é o trabalho que tá ruim, mas a forma como ele tá trabalhando que tá ruim, entendeu? Então, vai trabalhar num coworking, vai lá fazer, não precisa ser no Rio de Janeiro, porque se você tem a disponibilidade de ter essa como é que fala? Independência geográfica, tudo bem, você não precisa ficar trabalhando então no Rio de Janeiro, se é isso que você, sei lá, gosta do home office. Então vai trabalhar em outro lugar, mas então crie um ambiente que você esteja ali alimentado da tua essência. Então vai trabalhar num coworking, que você tem mais gente pra trocar ideia, que você pode na hora do cafezinho pegar uma água, trocar uma ideia com a galera, trocar uma ideia com as pessoas que trabalham no coworking, que seja, porque isso vai alimentar a tua essência, a tua criança. Então volta lá nessa criança e pergunta, troca uma ideia com ela. O que a gente gostava de fazer? Do que a gente brincava? O que a gente era muito bom fazendo, que toda vez que a gente fazia, a galera falava, caraca, tirou onda, me ensina, me mostra, me ajuda. Aí tá o grande gold da tua experiência aqui, dessa sua reconexão com essa tua essência. Porque criança interior, nesse lugar de criança interior, nada mais é do que a gente falar, cara, reconecta aí, realinha com a tua essência. Porque a criança sabia exatamente, quando você era criança, você sabia exatamente o que você tinha vindo fazer aqui, num rolê, num papo mais espiritual até, você já sabia, você estava muito mais perto da fonte do que exatamente agora, saca? Então, vai lá porque lá tá o gold, lá tá realmente o ouro dessa conexão, né, dessa tua essência. Então, resgatar, reconectar nesse lugar da criança é olhar para isso tudo e falar, caramba, o que você veio trabalhar aqui na Terra, né? Quais foram as missões aí que te deram para você vir aqui pra Terra? Porque você não tá aqui à toa. Esse rolê aqui a gente acha que é o quê? Festa. Não interessa se você acredita só nessa vida ou se você acredita em outras vidas e próximas vidas. Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus. O fato é, você já se questionou o que você tá fazendo aqui? Então assim, à toa tu não tá aqui. Então volta no princípio, né? E o princípio era a criança. Era você lá brincando, se divertindo, sem compromissos necessariamente de responsabilidades. Pode ser que você tenha precisado
se responsabilizar por coisas que não eram exatamente dessa fase da tua vida, né, da infância. Não necessariamente a vida foi bonitinha, foi linda pra você, eu não sei como é a tua história, mas eu tenho certeza absoluta que essa criança sabia muito bem o que ela tinha vindo fazer aqui e o que ressoava no coração dela pra ser. E é nessa fase que você vai conseguir realmente reconectar nesse lugar de espontaneidade, de autenticidade e de leveza, saca? O que veio hoje, depois, né, eu tava contando aqui no começo que eu fiz essa meditação com as meninas hoje na aula, antes de começar a aula, e é sempre um momento de muita emoção, porque a gente não tá acostumado a ficar olhando e reconectando e relembrando dessa energia quando a gente era criança. Então, é sempre um momento de muita comoção. De muita emoção e comoção. E aí depois no final a gente sentou pra trocar ideia. E aí na roda eu falei, gente, como é que foi pra vocês? Contem como foi esse reencontro. Como que foi olhar pra essa criança? Como que foi isso? E algumas palavras muito peculiares chegaram dessa troca, que foi simplicidade. Então quando a gente volta nesse lugar da criança, a gente vê que é simples ser feliz, é simples brincar, é simples a gente trazer leveza pra nossa vida. E aí, por sincronia, eu amo quando o campo vai se manifestando e a gente tá atenta pra perceber os sinais. Nessa hora, a gente tava num mirante hoje, lá perto do céu, literalmente, bem pertinho do céu. E tem umas trilhas assim, e aí é ladeira e tudo mais. E aí, quando a gente começou a fazer essa partilha, passou um cara de bike, assim, tipo um bike trail run, assim, trail bike, assim. Aí passou rapidão na trilha. Aí eu não falei nada. Aí deu, sei lá, 5 minutos, ele volta de novo, tarará, desce de novo. Aí eu falei, gente, vocês já perceberam que esse cara passou aqui 2 vezes? Quem tá nessa bike, pilotando a bike, é o adulto dele. Mas quem tá realmente se divertindo, que tá ali, amarradão, é a criança dele, é a essência dele ali. E ele foi e voltou, tipo criança mesmo, de novo, de novo, de novo. E ele foi e voltou, não foi incrível, Lu? Foi tipo uma sincronia, assim, porque a gente começou a falar sobre isso, sobre essência, sobre tudo mais. E aí veio o cara da bike e ficou, ele não tinha passado nenhuma vez e depois a gente não encontrou com ele mais, assim, não vi mais ele. Então foi bem nessa hora, assim. E aí eu falei, gente, tá vendo? É o adulto dele que tá ali. Porque, pô, precisa de uma responsabilidade ali, né? Uma presença. Tipo, o cara tava de capacete e tudo mais. Tipo, ele tava ali amarradão. Mas, tipo, cara, dava pra ver que o cara tava muito amarradão, tipo... E é um momento de êxtase, é um momento de felicidade ali, sabe? Então, assim, o cara tava mesmo alimentando a felicidade da criança dele, entendeu? Que é a essência. Então é simples ser criança, é simples ser feliz, né? É simples ser. É simplicidade. Uma criança pega dois objetos e conta uma história, brother. Isso aqui passa a ser uma rainha de copas, esse aqui passa a ser o rei. E aí eles criam um reino e tudo mais. Tipo, cara, é muito simples, sabe? É muito simples. E a gente vai esquecendo disso. E com o passar dos anos, né, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai achando que precisa ser muito complexo, precisa ser muito sofisticado. E na verdade, se a gente vai se sofisticando e vai se coisando, na verdade mesmo a gente vai criando barreiras, né, para essa simplicidade. E a gente acha que... E por que a gente tá nesse momento muito esquisito, assim, né, do mundo? Porque a gente tá com uma polaridade invertida da nossa sociedade, né? Se a gente vai parar pra pensar numa pirâmide do indivíduo, é uma pirâmide que a base dela é o ser, quem você é, qual é a tua essência, o que você representa pra você mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa autêntica, divertida, comunicativa, da natureza. Isso é quem eu sou. O que eu faço são as coisas como a gente atua, né? São as nossas ações. E o que eu tenho, cara, olha o tamaninho do que eu tenho. Se a gente for cortar aqui, você tá vendo aqui esse triângulo? Então, tipo, o que você tem é só o topinho. É muito... É o output final, assim, sabe? Então, o que está acontecendo hoje em dia é que essa pirâmide está invertida e as pessoas estão dando muito mais valor ao ter do que ao ser. E o ser é esse lugar aqui de, cara, eu sou isso aqui. A gente começa a criar e é simples. E aí a segunda palavra que veio foi espontaneidade. Então o ser é espontâneo, ele é autêntico, ele é espontâneo. E muitas crianças, até por isso que a gente fala, gente, ser criança realmente, porque às vezes a gente pergunta, e aí, tá gostando? E a criança fala, não. E aí você fica tipo, o adulto fica, meu Deus do céu,
Só que, cara, a criança tá falando o que ela sente, tipo, de verdade, ela não tá gostando. Tudo bem, né, que a gente sabe quando a criança tá fazendo uma birra, tá fazendo um, né, tipo, tá querendo ir de como é que fala isso? A Mari, que é a filha de uma amiga minha, que é sempre assim, ela tá gostando da amarradona. E aí, Mari, tá gostando dela? Não. Mentira, ela tá se amarrando, mas é porque ela tá querendo fazer uma birra ali. Mas você sabe diferenciar isso. E sabe quando a criança realmente tá sendo espontânea e falando, não tô gostando, tipo, não tá maneiro aqui. Ou, não gostei da tua roupa. Tipo, é espontaneidade. E por quê? E por conta da gente querer, às vezes, uma vida perfeita, uma questão, né, querer controlar todas as situações, a gente vai tolhindo essa... Tudo bom, querida? Aconteceu alguma coisa, vai com Deus. Peraí, deixa eu tirar me passar. A gente vai tolhindo essa nossa espontaneidade e colocando a espontaneidade num lugar de ruim, de ser uma coisa ruim, negativa, né? Só que não é. A espontaneidade é um aspecto muito positivo da nossa essência. Porque vem de um lugar de sentir, de um lugar, né, de simplesmente ser, né? Então eu não tenho uma máscara que finge alguma coisa. Eu sou isso. Ontem eu fiz uma provocação de noite, que eu coloquei um stories perguntando. Eu botei duas coisas, né? Primeiro eu botei um vídeo, porque ontem foi muito nítido isso, assim, que eu... sou uma pessoa muito dinâmica e eu tenho uma energia yin e yang, né, ou seja, masculina e feminina, que ela vai dançando muito durante o meu dia, assim, né, e muito nítido isso. Então eu começo um dia fazendo yoga e aí terminei ontem um dia fazendo muay thai super yang, assim, num lugar de muita ação, um yangzão, sendo que eu tava pra ficar no meu período e na minha lua, e aí hoje desceu com cólica. Eu até falei pras meninas, eu falei, cara, eu tô com cólica, porque eu acho que ontem eu ativei tanta minha energia yang no final do dia, que hoje eu tô tendo uma contração maior, do tipo, querida, não era o dia de você ficar explosiva e era um dia de você dar uma contraidinha, dar uma meditada, né, ouvir o teu ciclo, mas eu tava afim de fazer e aí eu fui lá e fiz. E aí hoje eu tô meio que tendo as consequências de ter ido muito expansiva. Mas não é exatamente esse ponto que eu queria falar, mas a minha criança, né, ou seja, a minha essência, ela é muito assim, ela é muito dinâmica. Então, de manhã eu tô lá fazendo yoga ou fazendo alguma coisa muito conectada com a minha energia yin, e depois eu tô fazendo alguma coisa que é muito conectada com a minha energia yang. E tudo bem, né? E por muito tempo, isso pra mim era... Foi um trabalho pra eu aceitar que essa é a minha essência, sabe? Que essa sou eu, entende? E que tá tudo bem eu ser assim, né? Aceitar isso é a parte interessante do jogo, né? E aí, de novo, voltando pra síndrome de Gabriela, o que é olhar pra isso e falar, o que eu posso disso, né? Sendo quem eu sou, aceitando quem eu sou, o que eu posso potencializar nas minhas coisas e o que eu preciso olhar com mais cuidado, olhar com mais carinho, talvez trabalhar mais isso para que eu possa ser mais e mais em busca de um eu ideal, tá? Um eu ideal, ele é um eu acima, ele é um eu, é como se assim, eu gosto de brincar com figuras, né? Então é como se a gente chegasse numa própria forma, ou seja, numa forma que cada um tem a sua. Até os 7 anos a gente vai se encaixotando, então vai virando todo mundo um quadradinho, 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 quadradinho. E aí chega um dado momento, por alguma questão, ou por um incômodo muito grande, ou por uma perda, ou por uma dor muito forte, você sente que, caraca, eu tô dentro de uma caixa, agora eu tô me ligando que eu tô dentro de uma caixa, eu preciso sair daqui, porque essa não é a minha forma. E aí, bum, alguma coisa acontece que você quer sair da caixa. E aí você sai dessa caixa, né? E você começa a identificar novamente e falar, caraca, eu tenho uma outra forma, eu não sei nem que forma é essa. E aí você passa por um período de reaprendizagem, né? Que eu chamo aqui de ressintonização, de reconhecimento, de reconexão. Cara, que forma é essa que eu sou? E aceitar essa forma que você é não se comparar com a caixa ali, que é um padrão estabelecido, não sei por quem, não sei pra quê, mas pra você ficar ali, assim, né, pra você ficar sendo ali massa de manobra de um sistema maior que quer ali te controlar. E aí, quando você começa a entender, cara, que forma é essa que eu sou? E aí, ontem, falando essa forma que é muito yin, mas muito yang também ao mesmo tempo ali, que aceitar que forma essa era minha, eu falo, caramba, essa é a minha forma. E aí, eu falo de uma forma ideal, que é como se fosse assim, como se a gente fosse se lapidando. E a forma ideal, no mundo, né, do simbolismo, é o círculo, né? O círculo é a forma ideal.
O círculo, se vocês forem na astrologia, o sol, o símbolo do sol é esse símbolo, que é uma bola, né, um círculo com um pontinho no meio. E o que esse pontinho significa? Ele é o centro. O seu centro, ele tá equidistante das bordas. Então, a forma ideal da gente caminhar, como se fosse um ideal que a gente coloca lá na frente, é esse centro, sabe? Esse círculo que tem o ponto central equidistante da borda, né? Porque a sua própria forma pode ser uma coisa muito esquisita, assim, sei lá, uma coisa pontiaguda e tal, que não necessariamente o ponto central, ele tá equidistante das bordas. Então, quando a gente tá falando de caminhar para uma forma ideal, é saber olhar que horizonte é esse que você tá olhando e para onde você tá querendo caminhar. Então, quando você aceita a sua própria forma, você vai depois se lapidando. Como se você fosse pegar uma pedra bruta e lapidar até virar um diamante, sabe? Você vai se lapidando. E nessa lapidação é como se a gente fosse se lapidando para virar essa forma ideal. Então, essa é a imagem que eu gosto de trazer quando eu falo da sua própria forma, de você aceitar quem você é, sair dessa caixa, aceitar a sua própria forma e caminhar para uma forma ideal. E nessa forma ideal, você precisa necessariamente passar por isso, né? Passar por esse momento de aceitação, de que, como eu tava falando, eu sou, sei lá, muito yin no momento, muito yang, e isso é o que me faz vibrar, sabe? Qual é a tua própria forma? Esse é o ponto de criança, de essência, de criança interior. Qual é a tua própria forma? O que tu gosta de fazer, saca? Porque tá aí você, a simplicidade, a espontaneidade, sabe? E outra coisa que veio também hoje foi a ahimsa, a não violência. Quando tu entende qual é a tua própria forma, a ahimsa é um conceito do yoga, que é um yama, uma restrição. É como se fosse é um conceito, né? Um conceito pra você ficar atento. É como se fosse os 7 pecados, vai. Porque os 7 pecados, eles têm uma conotação já mental muito, sabe? Mas não olha pra esse lugar. O yama é uma restrição, é uma coisa que pra você caminhar pra essa forma ideal de centro, é como se você começasse a olhar, sabe? Você não ser violento. E a não violência, ela vem, não necessariamente de, não briga na rua, sabe? Não é necessariamente isso. Mas é você não ser violento com o seu ser, com as suas emoções. Você não ser violento na forma como você fala. De novo, não necessariamente é não falar palavrão, por exemplo. Mas é não ser tipo os 10 mandamentos. Boa, Mai, obrigada. Que não é coisa... Não são os pecados, não são os pecados capitais, são os mandamentos. Ou seja, coisas pra você olhar e seguir aquilo, né? Como uma coisa boa, de novo, caminhando pra essa forma ideal. E aí a ahimsa é isso, é você não ser violento. Então, quando você tá olhando pra si mesmo, né? Numa aula de yoga, por exemplo, e você tá numa postura que tá doendo, tá desconfortável, mas você consegue perceber que o desconforto, ele não é num lugar de, cara, tá me machucando. É num lugar de, eita, tá desconfortável aqui porque eu tô alongando. E aí você consegue começar a discernir o que é violência e o que não. E hoje, especificamente, ele veio num lugar de que uma das minhas alunas estava percebendo que ela estava sendo violenta com ela porque ela não estava se escutando. Ela não estava parando um momento do dia dela, estava só lá, trabalhando, e não estava tendo um momento pra ela. Um momento pra ela olhar, cuidar. Ir na praia, ela mora, sei lá, 500 metros da praia, ela não consegue ir ali, sabe? Tipo, ir ali, pegar um solzinho, sei lá, nem que, cara, gente, sério, de novo, volta pra primeira coisa, simplicidade. Pega uma marmitinha, velho, bota teu almoço na marmitinha, na hora do almoço, vai ali no quiosque e come na rua. Tipo, qual o problema de fazer isso? Tipo, qual é o problema? Precisa comer em casa, ou precisa comer no restaurante? Qual o problema de você sentar num banquinho ali na frente da praia, comer ali, observar a gente passando, pegar um solzinho... Volta pra casa e vai trabalhar. Tipo, é tão simples que isso às vezes até assusta a gente. E fica no momento... A gente perde a espontaneidade, porque a gente acha que isso é errado. Porque o adulto tem que ter tudo, controlar tudo... pose. Tipo, por quê, sabe? E ela tava sentindo isso. Ela tava sentindo que ela tava se machucando nesse lugar. Então, tava sendo, violenta com ela nesse lugar. E aí, que você faça essa reflexão aí hoje, né? Fique uma provocação pra você. Em que momento eu tô sendo agressiva, né, violento comigo, com a minha essência, com a minha criança interior? Em que? Ou o que eu não tenho feito? Ou o que eu tenho feito que tá desalinhando, sabe? Eu tô saindo
desse lugar. Porque quanto mais distante a gente fica desse centro, que é essa forma ideal, quanto mais a gente fica distante dessa nossa essência, mais pequenas coisas vão machucando a gente. E quando a gente vê, a gente já saiu do trilho totalmente, sabe? Então, faça pequenos movimentos de conexão. Então, quando você for lá na sua criança e você vir que, poxa, eu brincava de coisas coletivas, eu gostava de estar com a galera e tudo mais, e aí você hoje tá trabalhando sozinha, 5 dias da semana você tá absolutamente em casa, no teu computadorzinho ali, taca, 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 sozinha, sozinho. Não tem um momento que você vai buscar um cafezinho e troca uma ideia, faz uma resenha ali que não tem nada a ver com o trabalho. Mas aí você, caraca, o que eu tô fazendo comigo, sabe? E aí, o que acontece? Você chega numa reunião que não tem nada demais, é uma reunião, sei lá, como outra qualquer, e aí você dá uma patada em alguém, ou você não consegue estar rendendo ali, porque você tá incongruente com seus próprios valores internos, com o que faz você feliz internamente. Simplicidade. Anotem essa palavra aí, bem grande, onde vocês puderem, sei lá, na mão de vocês, sei lá, assim, ó. Simplicidade. É simples ser você, é simples ser essa... se conectar e estar na presença da tua criança interior. É muito simples. A gente que complica, o adulto complica, faz uma complexidade das coisas que não precisa. Voltar pro simples é também voltar para a natureza. Como, por exemplo, pegar o teu almoço, na hora do almoço, pega uma marmitinha em casa, bota lá, vai até a praia. Nem precisa ir muito, vai na pracinha. Não sei onde você mora, não precisa estar na praia exatamente, se você não mora no Rio de Janeiro. Só senta numa pracinha, de repente, pra você já faz esse sentido ali, já faz uma coisa que você tá mais conectado, tá pegando um sol, você começa a se harmonizar com a natureza novamente. E é um micro espaço de tempo dentro do seu dia, sabe? Ou seja, é simples ser você e traga de novo mais espontaneidade pra essa criança se expressar. A terceira coisa é o ahimsa, né? Ou seja, a não violência, como que você tá lidando com essa violência no teu dia a dia, assim, nessa forma que você está cuidando de você. E também isso é claro que vai reverberar no outro, né? Porque tudo começa no eu, tá? A sua relação com você. Então, se você está sendo grossa, estúpida, ou rechaçando alguém, ou julgando, não esquece isso de achar que é o outro. Volta pro eu com eu. A primeira relação que você precisa olhar é o eu com eu. Depois o eu com o tu. O eu com o outro. Um indivíduo outro. Depois o eu com o nós. Então, existe uma camada de hierarquia. Porque se você começar só no eu com nós, ou seja, você com um grupo, você vai estar excluindo a sua individualidade, entendeu? Então, você precisa... Não tem outro caminho a não ser olhar pra dentro e começar todo o rolê olhando a relação eu com eu. Eu com eu, eu com eu. E aí, depois, você vai... É claro que o eu com tu te dá pistas de como tá a tua relação com eu. E o eu com nós, eu e nós também, dá muitas pistas de como tá essa sua relação eu. Só que se você não entender como é que tá esse rolê interno, fica difícil você se relacionar com o outro. E aí a outra coisa que surgiu também nesse papo no final da aula foi que eu vou falar exatamente a frase que a minha aluna falou. Eu percebi que as respostas da minha ansiedade estavam todas lá. E o que é esse lá? É nessa conexão, nesse olhar para a criança. As respostas das minhas ansiedades estão todas lá. Isso é muito forte, gente. Eu fiquei tipo assim, ó, eu amo essa troca, porque eu só tô ali facilitando. Então é uma cura e autocura a todo momento, porque eu sou um instrumento, mas a Alice tá ali, tipo assim, tá presente como todo mundo. Só que eu, enquanto corpo físico, eu fico só como um instrumento. Então eu amo essas trocas, né? Aqui também, quando a gente troca, é incrível. Então, quando ela falou, eu fiquei assim, é isso, tipo assim, não é nada além disso, sabe? As respostas para minhas ansiedades estão todas lá. Então, voltem lá, vocês já sabem o que deve ser feito, vocês já sabem quem vocês são. Vocês só foram esquecendo, ao longo do caminho, foram não só esquecendo, mas vocês foram se mesclando com coisas que talvez não sejam vocês. E só de você se perguntar, tipo, será que isso é meu? Ou eu adquiri de alguém e que talvez não seja exatamente assim. Eu lembro que no momento que eu tava reconhecendo a minha própria forma, como eu tava falando, existe esse período, né? Existe um período de reconhecimento, assim. Eu lembro que eu parei de fazer luzes no cabelo, inclusive. Tipo, uma coisa parece ser simples, parece meio fútil, assim, na verdade, né?
Só que não era, porque eu fiquei pensando, quem que realmente quer ficar mais loira? É a minha essência, tipo, isso fala comigo, ou é porque, sei lá, minha mãe faz isso? Ou porque eu fui ensinada a fazer isso? Aí eu percebi que não, é uma vaidade que é importante pra Alice. Aí eu falei, beleza, não, então agora faz sentido. Realmente, eu me acho mais bonita com luz, mais loira. Eu realmente gosto disso. Então tá. É fútil, se você for pra pensar, num lugar tipo assim, porra, luz no cabelo, tá de sacanagem nisso. Mas é isso, tipo, esses reconhecimentos também vão nesse lugar, sabe? Que perpassam por isso também. A gente precisa aceitar que a gente tá nesse corpo material. Pra gente estar existindo aqui, tá contribuindo no mundo, a gente passa pelo nosso corpo físico. Então, às vezes você se importa pra caramba com a tua saúde, com a tua estética, e você tá num momento que você tá, tipo assim, você olha no espelho e fala, que corpo é esse? Que corpo, de quem é esse corpo? Ou que saúde é essa? Você, sei lá, dá um pique, dá um corre, vai fazer uma corrida em algum lugar, fica cansado, fica, tipo, mal, fala, caraca, que é isso? Tipo, não, tipo, é importante pra você estar com vitalidade, estar com força, com energia. Isso também é estar desconectado dessa tua criança interior, dessa tua essência. Anota aí também, criança interior igual a essência. Essência. Então, cadê essa criança? Ela tá aí ou ela tá afastada, tá? E o final é que a outra coisa depois dessas ansiedades, né, dessa frase da ansiedade, o que ficou também foi, eu dei um abraço forte nessa criança. Porque no final dessa dinâmica, eu convido as pessoas, né, ali naquela visualização, a dar um abraço forte e integrar essa criança. Porque ela já tá aí dentro, é um fato, tá? São todos mecanismos visuais, né? Basicamente mecanismos visuais, mas essa criança já tá aí dentro. Só que às vezes você não tá reconhecendo aonde ela tá dentro de você. E não só onde, mas como. E o que ela está sentindo. Porque, provavelmente, se ela nunca foi olhada, de fato, assim, você nunca parou e falou, vou trocar uma ideia aqui com essa essência aqui, com essa energia da minha criança, né? Ou mesmo literal, mesmo literal com esse aspecto da minha criança que tá aqui, né? Que só foi crescendo. Se você nunca fez essa dinâmica interna, numa terapia, numa psicoterapia, em alguma dinâmica e tal, muito provavelmente ela tá, tipo assim, assim, como se você visualizar, ela tá, tipo assim, num cantinho, assim, ó, chorando. Porque ela teve feridas, saca? Ela com certeza teve feridas. Mas não, minha mãe e meu pai foram pessoas incríveis, elas são ótimas e tudo mais. Cara, massa, que bom, não é sobre isso exatamente. Mas em algum momento a tua mãe tava, sei lá, tipo, com o telemarketing no telefone, resolvendo uma paradinha de casa, assim, nada demais. E aí você chegou e falou, mamãe, cara, olha isso, meu óculos. E ela falou assim, rapidinho, filha, agora não. E aí ela só tava no telefone. Só que aí você falou, caraca, cara, eu só vim mostrar meu óculos. E você se sentiu, sei lá, rejeitada, rechaçada ou não vista. Tipo, é uma coisa muito simples, mas a sua criança não se ligou naquele momento. Ela não tinha consciência pra entender o que aquilo ali queria dizer. E naquele breve momento, talvez ela tenha ficado um micro registro pra ela. E eu tô falando de uma coisa banal, né? Tipo, uma coisa pequena, teoricamente. Mas o quanto disso a gente não vai criando. Quanto a gente não vai mal interpretando as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mais uma coisa pra você contar, para você anotar aí. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. Anota aqui, histórias são fatos registrados, como se a gente registrasse no nosso corpo, com memórias emocionais. Ou seja, tem alguma emoção envolvida naquela história. Naquele fato. E aí isso vira uma história. Então sempre que você vai contar uma história, tem alguma percepção emocional sua ali. Então o fato minha mãe estava no telefone e aí eu cheguei pra mostrar o meu óculos, mostrar alguma coisa pra ela. E ela falou, agora não, porque ela estava no telefone, ela estava ocupada. Só que você não interpretou assim. A interpretação do fato foi alguma coisa emocional que te gerou uma frustração, por exemplo. Sei lá, ou uma raiva, como uma emoção primordial. Sentiu raiva da sua mãe naquele momento. Porra, eu queria muita atenção e você falou isso. Então, é uma percepção emocional. Então, se você nunca olhou para as histórias da sua vida, você não tem noção de quais são as percepções emocionais que você tem sobre aqueles fatos.
sabe? Então, muito provavelmente, essa criança interior, que é essa sua essência, ela tá ali ferida, em algum lugar ferida. Então, quando você integra ela, você entende que, cara, a gente sobreviveu a todas essas feridas que possam ter acontecido, porque um fato é, por mais que a sua história tenha sido, os fatos da sua história de vida, tenham sido realmente penosos de alguma certa forma, né? Foi dolorido, tá? Foi doloroso, ou você passou por perrengues na sua vida, o seu pai e sua mãe realmente tinham questões a serem colocadas na mesa para questões afetivas e tudo mais. Isso é um fato. Muitas vezes isso é um fato. Mas eles com certeza estavam fazendo o melhor que eles podiam com o melhor que eles tinham, com a consciência que eles tinham. Então, isso é o fato. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Ponto. A interpretação sobre a consciência que eles tinham naquele momento, o que foi o melhor que eles fizeram, é sua. E por isso que olhar pra essa história é falar, caraca, velho, pô, minha mãe tentou aqui, velho. Ela não tem recebido tudo isso mesmo. Ela recebeu só isso. Se a sua mãe e seu pai só tinham uma frigideira pequena, pega essa visualização, tá? Se seu pai e sua mãe só tinham uma frigideira pequena e eles te deram comida feita nessa frigideira pequena, você só recebeu essa quantidade. E era o melhor que eles tinham. Se eles tivessem uma frigideira maior, eles te dariam uma comida através de uma frigideira maior. Então, é o que eles tinham naquele momento. E é por isso que olhar para essa criança é entender qual é o tamanho da frigideira que lhe foi dada, qual é a quantidade que foi dada para você. Aceitar isso e falar, caraca, ufa, a gente sobreviveu, a gente tá aqui, viva, vivona e vivendo, vivão e vivendo. E o que eu faço com tudo isso então? Eu sigo, né, pra vida com preenchida e não na falta. Quando a gente tá meio que nessa falta, como se visualmente a gente estivesse olhando pros nossos pais ainda, como se eles estivessem na nossa frente aqui, papai e mamãe, a gente estivesse olhando pra eles e falando, ei, tá faltando coisa aqui, velho. Tu não me deu o suficiente aqui não. Tá faltando amor, tá faltando reconhecimento, tá faltando validação, carinho. Sei lá, você fica reivindicando as paradas. Amor, carinho, reconhecimento, validação. Se você tá olhando pros seus pais ainda nesse lugar, é essa criança que tá lá assim, tá faltando. Se você nunca olhou pra essa criança, provavelmente a tua essência tá soterrada, porque ela tá reivindicando coisas que, cara, seus pais não vão conseguir te dar. Eles deram o melhor e continuam te dando o melhor que eles podem. Se eles ainda não estão vivos, se eles não estão vivos mais, então é pior ainda, porque você tá reivindicando coisas de pessoas que nem estão mais aqui, que nem podem realmente trocar uma ideia com você e falar, velho, não posso mais te dar, não posso te dar isso. Infelizmente eu não posso te dar isso, eu não sei o que fazer. Tipo, sabe, ainda é pior. Ou seja, olhar pra essa criança é falar, velho, criança, olha só, a gente tá aqui, vivendo e vivendo. Os nossos pais deram o melhor que podiam pra gente. A gente integra tudo isso e agora a gente recebe tudo que foi dado, recebe tudo que foi, fatos que foram, a gente recebe e a gente integra isso. E a gente segue. Então a gente vira de costas pros seus pais. Os seus pais ficam agora te dando suporte. Suporte porque atrás deles também tinham os pais dele, ou seja, seus avós, seus bisavós e toda uma ancestralidade que está atrás de você te dando força para seguir em frente. Força. A vida precisa acontecer através de você. E para que isso aconteça, você precisa virar de costas para os seus pais, dentro de um lugar com a sua criança já ali, tipo, ela tá de novo em pé, olhando para frente e ela segue com tudo que foi dado pra você. E se você recebeu uma comida na frigideira pequena, que você acha que é pequena, é o seu trabalho olhar pra essa frigideira e falar, véi, ela pode ser maior. Essa frigideira pode ser maior. E a tua função é expandir um pouquinho essa frigideira. Através das suas experiências, das suas novas experiências de amor, de sabedoria, de conhecimento. O conhecimento liberta. Quando você conhece, toma consciência do tamanho dessa frigideira, né? Tô usando essa figura de linguagem aqui porque tem um contexto da história, mas você aumenta o conhecimento, ele te faz você ter outras possibilidades. E aí você vai aumentando essa frigideira. E aí pra próxima geração, ou seja, pros seus filhos, né, pros seus descendentes, quem vem depois de você, você já pode dar uma comida numa frigideira maior.
E talvez pra eles seja uma frigideira pequena. Esse é o grande lance, sabe? A gente, mesmo por mais que a gente faça vários processos de autoconhecimento e tudo mais, talvez vai ter um ruído em tudo isso. Porque histórias são o quê? Fatos registrados com percepções emocionais. Então, essa sua criança, né, a sua prole aí, talvez olhe pra forma como você tá lidando com elas e também registre alguma coisa que na verdade não era pra ser isso, mas que ficou registrado dessa forma. E aí vai ser o trabalho dela olhar pra você e falar: mãe, papai, mamãe, muito obrigada, gratidão por tudo que vocês me deram, eu recebo isso, eu integro tudo isso aqui em mim e eu viro pra frente e sigo. E aí você, no lugar de pai e de mãe, vai ficar aliviado, porque a vida seguiu. Sabe? A vida seguiu. Se você, enquanto filho, tá olhando para os seus pais, é como se a vida ainda não estivesse seguindo, sabe? E por mais que você às vezes tenha um sucesso financeiro, às vezes um sucesso familiar, pode ser que ele esteja mascarado, às vezes, em algum ponto que ainda esteja aberta. Isso ainda esteja aberto. Como se fosse um boleto aberto, sabe? Um boleto aberto que tá ali e ele fica vencendo e, sabe? Quem tá pagando os seus boletos emocionais? Você já realmente quitou a tua dívida com seus pais? Assim, tipo assim, ó, tá tudo quitado, agradeço, vocês não me devem nada, eu não devo nada a vocês, é isso, a vida é essa, eu vou seguir aqui e a gente vai compartilhar a vida. E aí, o segundo ponto que eu queria trazer aqui, da reflexão, é esse. Quando você conecta com a sua criança interior, a gente tá falando, essa criança interior às vezes fica uma coisa muito romântica, né? Então, é esse lugar da essência, tá? E não necessariamente você adulto, agora, né, todo mundo que tá me assistindo aqui provavelmente é uma pessoa adulta, né? Já é acima de 18 anos, 21, então. Então, quando você tá adulto, não necessariamente você está numa postura adulto. E, de novo, mesmo ainda que você tenha lá seus resultados financeiros, ok? Você tenha um relacionamento, talvez não tão ok assim, você esteja vivendo uma vida de adulto, né? Se você não tá assumindo realmente todas as suas responsabilidades, existe alguma parte sua que ainda está numa postura, não é infantil, é uma postura de criança. Porque a criança fica aí nessa coisa do reivindicando as coisas. E às vezes você agora não tá nem reivindicando mais tanto pros seus pais, mas às vezes você reivindica, por exemplo, pra tua companheira, pro teu companheiro, né? Fica lá: ai, amor, você não tá me dando atenção, ai, tá lá você, né? Sei lá, tipo, ai, você não vai me abraçar, não? Em vez de você falar: pô, amor, tô sentindo aqui essa observação, pronto, é isso. Deixa eu só ler uma frase aqui que é muito boa, que a Cássia mandou, que foi: essa visualização da criança interior transformou a minha vida, Alice. Não largo minha criança nunca mais. Cara, tomara que essa criança só floresça, porque ela tem muita coisa linda pra construir no mundo. E uma das coisas que eu queria trazer aqui também, não sei se vai... Bom, eu tô aqui, né? Tô trocando essa ideia. Queria muito trazer um pouquinho também de uma coisa que eu falei hoje e lembrei de você, cara. Mas, bom, o que eu ia falar? Ah, tá, da fala. Se você, por exemplo, você tem uma relação, né? E aí você chega pra pessoa e fala assim... Você chega em casa do trabalho, cansado, sei lá o que. Tá, você é uma mulher, chegou do trabalho, e aí seu namorado, marido, né, no caso, tá em casa já, e ele tá só vendo TV. Tipo, ele tá vendo TV, porque ele também teve um dia de trabalho e tal, ele tá ali vendo TV. Aí você chega e fala assim: porra, você não faz nada, hein, cara? Aí a pessoa fica tipo: mas eu acabei de chegar em casa, velho, tô vendo TV. Tipo assim, você também acabou de chegar em casa, como assim eu não faço nada? Na verdade, você não tá falando o que você tá falando. Tipo assim, você não tá falando o que você tá sentindo de verdade, né? Você tá só ali jogando alguma coisa. Porque pode ser que ali você esteja reivindicando uma atenção, um carinho, um reconhecimento do tipo: pô, amor, obrigada por você ter feito por você, sei lá, feito a comida. Você só queria isso, tipo, um reconhecimento, sabe? Tipo, pô, amor, obrigada por você ter feito a comida. Porque você já fez pensando nesse reconhecimento. Então, será que é um adulto responsável que tá, cara, eu tô fazendo... não é uma questão de, não é legal receber esse... É legal, mas se você não receber, tá tudo bem, tá no mesmo lugar. Porque você sabia porque você tava fazendo a comida. Porque você também vai comer, porque, enfim, é importante fazer a comida, enfim. Porque você precisava comer também, então você vai fazer a comida. Se a pessoa não te elogiar, não te reconhecer,
tudo bem, tipo, beleza. Tem momentos, é porque às vezes isso fica, esse papo é um pouco mais profundo. Não sei se isso vai ficar tão claro, porque precisava de uma live só disso. Mas, muitas vezes, o que eu quero trazer muitas vezes a gente solicita coisas dos outros, namorado, namorada, clientes, chefes, pessoas, né, pares no trabalho, que na verdade não é um adulto responsável que tá ali. Um adulto autorresponsável, autêntico, que tem autonomia, protagonista. Não é esse lugar que você tá. É, na verdade, uma criança birrenta que tá ali. Ei, você não me reconheceu, ei. Não fui eu que errei. Não fui eu que errei, foi fulano. Foi fulaninho que errou. Entende o que eu quero dizer? Então percebam, quem que tá no comando aí? É uma criança birrenta, porque você nunca olhou pra ela, então você nem sabe do que ela realmente, o que ela realmente sente, ou é um adulto responsável que tá ali na postura de adulto, que sabe as responsabilidades que tem, que sabe que toda escolha tem uma consequência e você precisa lidar com essas consequências, né? Pra vocês visualizarem isso, é tipo assim, uma criança, um adulto numa postura de criança, ele chora de cabeça baixa, assim, ai, não sei o que, e faz aquele, ai, fulano não me quer, ai, não conseguiu promoção no emprego, é um choro de, ai, birra. O adulto, ele chora de cabeça erguida, ele chora porque ele tá sentindo aquilo, ele chora e fala, nossa, véi, porra, não consegui, cara, tô triste, eu fiz várias coisas e não rolou, cara, tô sentindo aqui uma parada. Ai, eu tô chorando. Você tá sentindo. O adulto, ele chora também. Ele chora também. Mas ele chora de cabeça erguida. No sentido de que ele não fica fazendo um drama, uma birra. Ele chora consciente de que por que ele tá chorando. Ele tá sentindo aquilo ali. Então é o tal do chorar de cabeça erguida. Chorar olhando pra frente. E várias vezes eu já me peguei assim, tipo, depois que eu tomei consciência disso, várias vezes eu já tava chorando assim, tipo, cara, não sei o que, né? Aí eu falo, véi, quem tá chorando? Quem tá chorando aqui? É a criança que queria um reconhecimento, que queria ser vista, que queria ser amada, que queria ter carinho, qualquer coisa do tipo? Ou é a adulta que se responsabiliza pelas próprias ações e que fala, que sente e que chora sim, mas que, ai, senti isso, chorei e agora vamos lá. Vamos pro próximo passo. Ou vamos fazer alguma coisa. Ou não, eu vou ainda ficar, eu vou me permitir ficar aqui uma semana. Eu dou um prazo para um luto, para um sentimento, para uma coisa, porque eu sou responsável. E se eu não fizer, quem vai fazer? Ninguém. A criança que fica lá chorando, ela quer atenção às vezes, ela quer que venha algum salvador, um papai ou uma mamãe para salvar ela, sabe? A Mai falou bem real esse choro de adulto, né? Mas assim, não vai dar tudo certo. Isso é fato. Mas a criança, às vezes, ela é birra. Ela quer fazer a birra dela ali. Ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela. Então eu vou chorar, porque aí quando eu chorar, alguém vai botar a chupeta na minha boca e vai, sei lá, me dar leite, vai me dar comida, vai me dar carinho, vai me dar atenção. Mas o adulto não. Ele chora, fala, beleza, tô sentindo aqui. Vambora, vamos. O que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer? Às vezes é, mesmo, sei lá, sair pra correr. Às vezes é ir pra terapia, às vezes é pedir ajuda. A criança, ela fica pedindo ajuda de uma maneira... que eu vou usar de novo essa palavra, birrenta, assim, né? Ela pede ajuda de uma maneira que a pessoa não sabe o que ela quer. O adulto, quando ele chora, quando ele tá nessa postura, quando a gente tá um adulto numa postura de adulto, de fato, que eu já tô olhando pra minha vida, eu tô responsável, né? Eu tô num lugar de, cara, eu tô olhando, tô seguindo a minha vida, eu tenho discernimento de falar, eu preciso de ajuda. E aí, seja uma ajuda de uma psicoterapia, uma ajuda de um profissional específico, sei lá, por exemplo, não sei, a Mai, por exemplo, eu preciso de ajuda num curso específico, ou de alguém aqui, ou de uma consultoria, sabe? Minha finança tá um caos aqui, eu preciso de alguém que me ajude aqui a planejar, sabe? Tipo, cara, preciso dessa ajuda. A criança, ela fica, ai, desespero, ai, as contas não fecham no final do mês, ai, meu dinheiro, ai... Mas você já olhou, tipo, qual é essa postura que você tá assumindo perante a sua vida, né? Dentro dos seus relacionamentos também. Você tá só ali futucando o teu parceiro, a tua parceira, ou você tá sentando e falando, cara, eu tô sentindo isso. Eu tô observando esses fatos. E quando eu observo esses fatos, isso chega pra mim e esse é o sentimento que eu tenho. A gente pode fazer diferente?
Ou se eu fizer diferente, você entende o que eu quero dizer? Ou vão, sabe, chegar em acordos. Adultos chegam em acordos, trocam ideias, ideais, falam sobre as coisas. E muitas vezes você aí tá casada, tá casado com uma criança. E você também é a criança. Você tá querendo ser mãe do seu marido às vezes é seu pai. Tipo, cara, que relações são essas, entendeu? Então, será que a gente tá nessa postura de adulto, responsável? Então, quando eu me conecto com a minha criança interior, eu me reconecto com a minha essência, eu também tenho espaço, eu abro espaço para olhar para esse lugar de qual é a postura que eu tô tendo no mundo, né? Como uma criança ainda, reivindicando as coisas, ou eu já realmente integrei essa criança, a minha essência, a minha própria forma, como eu realmente sou, e eu tô indo agora em direção de uma forma ideal, eu tô em evolução, eu tô seguindo outros passos, de uma forma adulta, responsável, protagonista. O protagonista é aquele que escreve a sua própria história. Você tá sendo realmente o protagonista da sua história, escrevendo ela, dando passos responsáveis para alcançar esse, seja lá qual é o final feliz que você quer. Porque o final feliz, na minha visão, o meu final feliz pra Alice é que eu saia daqui um pouquinho melhor do que eu cheguei. Se eu puder, na minha trajetória, ter pavimentado essa estrada e deixado coisas que outras pessoas que depois venham depois de mim também possam olhar pra história dela e continuar pavimentando, sabe? Tipo assim, continuar crescendo, cara, eu já vou estar muito feliz. Esse é o meu grande goal aqui. Aí, isso é o que eu sou. O que eu vou fazer e o que eu vou ter, aí é consequência disso. Porque é claro que se eu tô pavimentando uma estrada, se eu tô querendo construir coisas internas, é claro que, eu quero sim ter uma casa boa. É óbvio que eu vou estar atenta ao meu corpo, então eu vou querer estar bem de saúde, ter um corpo que me dê flexibilidade, força para eu ir construindo mais coisas. Porque um corpo fraco não habita um espírito forte. Então, se eu tô caminhando para essa direção, as outras coisas da minha vida, naturalmente, eu vou desenvolvê-las. E grana é importante sim, porque ela é acesso. Quando você tem grana, quando você tem dinheiro, outra coisa importante eu vou terminar isso, vou fazer uma outra coisa muito importante para entender se você tá na postura de criança ou de adulto. O dinheiro é importante sim, porque ele te dá poder. E aí essa palavra poder tá muito banalizada e é quase que tipo, não, eu não quero ter poder não. Você quer sim, porque se você tiver poder, você vai, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que mora em Barcelona. Se eu tiver uma situação, quando eu tiver uma situação de grana super confortável, eu vou poder chegar e falar, Nina, tô chegando amanhã, porque hoje eu decidi que eu tô a fim de te ver, eu vou comprar uma passagem e vou. Então é acesso. É poder ir viajar a hora que você quer, poder dar uma casa mais confortável para as pessoas, poder dar uma vida mais confortável para você, poder contribuir mais, por exemplo, numa instituição, poder criar coisas, um instituto, poder, é acesso. Então, sim, dinheiro é importante. E para você ter, né, essa caminhada, de novo, qual é a primeira relação que a gente precisa olhar? É o eu com eu. Você tá numa postura adulta que fala, véi, eu vou caminhar pra essa direção. Eu tô caminhando pra essa direção autorresponsável, protagonista. Porque, naturalmente, as outras áreas da sua vida também vão ser exponenciais. Porque aí você vai estar num relacionamento que a pessoa não tá caminhando pra essa mesma direção. Aí tu fala, cara, será que eu... Aí você volta, né? Tipo assim, como se você estivesse caminhando, e a pessoa não tá te acompanhando. Aí você precisa vir aqui pra buscar a pessoa... tenta achar alguém que tá também assim. E aí, às vezes, vai um pouquinho, ela te puxa, você puxa. Que seja uma construção a dois ali também. Eu gosto de falar que se 1 mais 1 tá dando 2, essa conta aí tá esquisita. Porque no bom, na melhor da melhor coisa, as duas pessoas estão pela metade. Então, aí dá 2. Só que, se 1 mais 1... E pode ser que não seja, né? Isso é a melhor dos casos, 1 mais 1, uma metade da laranja, com a metade da laranja, aí dá uma laranja. Ai, que lindo! Que lindo, tem certeza? Porque se no melhor dos casos, cada um tá na metade da laranja, esse é o melhor dos casos. Aí até ok, né? Junta ali, dá um. Agora, muitas vezes, uma pessoa tá no 1/4 da laranja e a outra tá no 3/4. Aí junta meio capenga, um dá mais, aí um fica só recebendo, o outro fica só dando. Essa lei do dar e receber aí fica descompensada, né? Então, quando eu gosto de falar que 1 mais 1 dá 3.
Se não é 3, é 3, 4, 5, 6. É exponencial. Porque é o transbordo. Eu tô inteira e a outra pessoa tá inteira. E quando junta, mano, dá um sucão. Mas dá suco pra dar e vender. Entendeu? Porque é um transbordo. É um lugar entre. Então, uma pessoa tá inteira e transbordando. E você tá inteira e transbordando. E aí, vocês se encontram. E esse transbordo, ele é mágico, quase, sabe? Ele é exponencial. Tá? Eu acho, não sei se isso faz sentido pra vocês, porque é muito dito isso, né? Ai, 1 mais 1 é igual a 2. Ai, metade da laranja. Eu tenho essa minha teoria interna de que eu quero achar alguém muito inteiro. Eu quero achar uma laranjona bem completa pra gente fazer um belo de um sucão e dar e vender esse suco. Porque é isso, quando são 2 pessoas fazendo suco, né? O suco completo, dá mais suco. E aí você pode vender pra mais gente, entende? Tipo assim, é mesmo mais abundante, saca? Deixa eu só ler aqui uma coisa antes de falar. Fiquem aí pra vocês, porque essa outra coisa de saber se você tá na postura da criança ou do adulto, isso aí, depois eu posso até encerrar a live. A Paula falou assim: nossa, eu nunca tinha analisado dessa forma e como é solitário ser adulto. Ser essencial, SOS, essencial levantar. SOS, essencial levantar a cabeça e dar a volta por cima todo dia. É isso, gata. E isso é mais uma coisa também, solitário. A Paula falou isso, né? É solitário ser adulto. Gente, anota essa frase aí. É uma frase que ela não é minha, mas enfim, ela é uma frase que é um conhecimento muito importante pra gente compartilhar. Para ser um bom par, você precisa ser primeiro um bom ímpar. E por isso que 1 mais 1 não pode dar 2, velho. Precisa dar 3, 4, 5. Precisa dar muitos números. Então, para ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. E aí vem a solitude, mas exatamente. Esse lugar de solitude, e era outra coisa também que surgiu hoje no nosso papo, com as minhas alunas hoje, depois da aula, uma amiga, eu tava de bike, tava todo mundo a pé, e a gente tava falando da bike, enfim. Você anda de bike pra cima e pra baixo, tal, eu falei, super, agora só ando de bike, tal, blá, blá, eu amo andar de bike. E aí uma amiga minha falou, cara, eu amo andar de bike, e foi depois de um encontro com uma pessoa, com um menino que ela ficava, que ele era super esportivo, não sei o que, tarará, e ele, pelo jeito dele ser, instigou ela a ser mais aventureira e tal. E aí, na perspectiva dela, da vida dela, o ser mais aventureira e tudo mais, era pegar a bike, por exemplo, e sair do trabalho, tipo, acabar de trabalhar mais ou menos 5 horas da tarde, pegar a bike e ver o pôr do sol. E aí ela falou, cara, isso era muito bom, eu comecei a ter essa prática. E uma outra menina falou assim, pois é, depois que eu vim pro Rio, eu tive mais essa prática de solitude, ou seja, de conseguir sair pros lugares sozinha. Então, sei lá, ia almoçar sozinha ou dar uma passeada. Às vezes eu ia passear sozinha, dava 20 minutos e já voltava pra casa. Agora não, agora eu consigo explorar mais e tudo mais. Pra Alice, isso sempre foi muito default, padrão. Tipo, ainda mais depois que conscientemente eu falei, eu preciso. 2015 eu comecei um processo muito consciente de autoconhecimento. Então, todo isso de olhar pra trás, cara, falar, velho, quais são os meus dons e talentos? Eu preciso curar minha família, eu preciso parar de fugir disso aqui, porque eu fazia o quê? Eu viajava, morava fora e tudo mais, num lugar de fuga, não num lugar de eu vou pra lá pra mergulhar. Eu vou pra lá pra fugir. Que parece que não é a mesma coisa, mas é completamente diferente. Qual é a sua intenção quando você vai fazer alguma coisa? Por muito tempo eu fazia isso pra fugir. Depois eu comecei a fazer pra mergulhar. E aí o rolê é totalmente diferente. Mas nesse lugar de solitude, eu sempre fui muito pra fora, né? Eu sou Libra com Gêmeos, então é sempre o outro. E daí, né, pô, quando eu fui pra Portugal, inclusive quando eu te conheci, eu tava num mergulho. Eu tava numa viagem de mergulho. Eu não tava numa viagem de fuga, exatamente. Então foram outros rolês, outras experiências, muito mais profundeza, muito mais sincronia, construção, né? Muito mais construção do que problema, né? Porque quando você vai pra uma viagem que você tá fugindo, você encontra lá o problema. E aí você fica sozinha com o problema. Entendeu? Quando você tá mergulhando, o problema é bom. Quando começa a aparecer coisa, você fala, peraí, que aqui tem coisa. O que eu preciso ver? Vamos descobrir alguma coisa nova, né? Você explora, você desbrava. Quando você mergulha, você vai pra mergulhar, você desbrava. E tudo é uma novidade, tudo é incrível. Porque isso potencializa a tua experiência, né? Só um parênteses. Mas nesse lugar, eu sempre fui muito pra fora. Então,
Hello, lady! Hello, Lord! Quando eu passei por esse período de, cara, peraí, conscientemente vou olhar pra isso, vou olhar pra minha história e tudo mais, eu era muito da balada. Sair era assim, sair, minha filha, chegou, chamou pra sair, vamos, entendeu? Tá nem aí, vamos pra não sei onde, não sei o que, vamos pra lá. O que eu não queria era ficar sozinha. Isso pra mim era o caos. Então, esse foi um processo árduo de entender a real solitude e de gostar disso. Ou seja, de ser uma boa ímpar pra mim mesma e falar, não, velho, eu vou ficar em casa, brother. Eu vou sair o quê? Eu vou ficar aqui na minha. Hoje eu não tô pra sair. Hoje eu não tô afim. Hoje eu tô afim de ficar eu aqui. E em paz. E Baronete, 00, Nute, muita coisa, mãe. Eu ia pra qualquer lugar, meu filho. Me chamava que eu ia, entendeu? Eu só queria sair de casa. Não queria ficar sexta-feira à noite em casa. Eu vou ficar sexta-feira à noite em casa? Não, eu vou sair. E aí, o que aconteceu? Eu voltava no dia seguinte vazia. De ressaca e vazia. E ressaca moral, muitas vezes, ressaca moral, porque eu fazia coisas de noite, sei lá, bebia mais do que devia, falava mais do que devia, fazia coisa que não devia. E aí ficava depois no dia seguinte, mano, o que eu tô fazendo? Porque já existia uma consciência dentro de mim que falava, mano, o que eu tô fazendo? Mas eu não era uma boa par nesse sentido, sabe? Nesse sentido. Até porque eu não via meu valor. Então eu não sabia nem o que eu podia oferecer enquanto par. E várias vezes eu lembro de chegar em casa bêbada. Eu lembro de uma cena específica de chegar em casa bêbada, fechar a porta da minha casa, eu morava numa casa, fechar a porta da minha casa e fazer igual que eu falei agora, uma criança birrenta fala assim, eu não tenho nada interessante para oferecer. E fui derretendo, assim, só que é a maçaneta da porta. Eu fui derretendo, assim, aí fiquei chorando no portão, assim, criança birrenta, que não sabia, sabe, o que tava, quem era de verdade, o que tinha para oferecer, sabe, qual que era a sua real contribuição. Era de chorar assim mesmo, eu nunca gostei dessa cena, assim. E tipo, véi, se fosse uma adulta responsável, por que foi aquilo? Porque foi um gatilho de que eu ficava com o menino e aí ele não morava aqui no Rio, e aí nesse dia ele não me quis, alguma coisa assim, sabe? E aí veio de novo um gatilho de abandono, de rejeição. Só que se eu tivesse numa postura de adulto, eu ia falar, cara, tá tudo bem. Eu podia trocar uma ideia com ele também. Porque eu criei uma situação, né? Porque eu criei uma situação e aí eu me senti rejeitada. Só que eu podia ter falado, cara, vamos conversar aqui rapidinho. Eu não sei o que você sente, mas eu tô sentindo assim, tipo, cara, eu gostaria de estar com você hoje. Mas tudo bem, tipo, vamos trocar essa ideia e tal. Só que não foi isso que aconteceu. Foi eu criei uma situação, me senti rejeitada, cheguei em casa e chorei muito. Tipo, uma criança birrenta, querendo, sei lá, atenção, reconhecimento e tudo mais. Sabe, entende essa diferença? Quando você tá numa postura adulta, você fala, cara, deixa eu te falar o que eu tô sentindo. E você entra num espaço de vulnerabilidade. O adulto, ele entende o que é vulnerabilidade. Ele entende que vulnerabilidade é força. Ele entende que esse espaço é importante e necessário para construir relações mais exponenciais. Em qualquer âmbito. Às vezes uma conversa difícil no trabalho também é um espaço de vulnerabilidade. Tudo bem se o outro não tiver nessa... Tipo, ele não receber da forma que você acredita. Só que você tá fazendo a tua parte, protagonista, escrevendo a sua história da forma que você acredita. Falando o que você sente. Falando qual é a tua percepção sobre as coisas. Entende? Deixa eu ver aqui. A Pan falou, com certeza tem uma diferença enorme. Enorme na coisa da viagem, né? Eu acho que é da viagem de fuga e da viagem de mergulho. Eu fui na intenção de fuga, lá em Portugal, quando a gente se conheceu. Mas acabou que aprendi muito sobre esse lugar de amar a minha própria companhia. Então, é isso, assim. Pode ser também, né? Pode ser que role um plot twist falando, não, peraí, eu tava fugindo, mas por que eu tô fugindo? Tô fugindo de quem? Tô fugindo de quê? E de quem? Né? O Vitor também falou, hoje eu entendo a beça de ficar em casa, hoje eu entendo a beça de ficar em casa mais do que sair, né? A Mai falou, ressaca moral, puta que pariu, a pior. Porque, gente, a pior coisa é você sair e ter ressaca moral. E por que é uma ressaca moral? Porque tem uma incongruência interna. Porque, na verdade, você sabe que aquela saída não vai resolver teus problemas. Só que você tá lá, né? E aí, o problema não é sair. Eu me amarro em sair. Hoje em dia eu saio também. Eu saio, adoro. Às vezes eu vou dançar, adoro dançar e tal. E às vezes também eu saio na fuga. Olha que coisa interessante. Eu saio na fuga, cara. Porque eu falo, hoje, na boa, tô a fim de só sair um pouquinho aqui dessa cabeça, tô a fim de sair. Eu saio na fuga. Só que ainda assim é um lugar diferente. Porque é uma fuga consciente, sabe? Antes era uma fuga que eu fingia que eu não tava fugindo, não era consciente. Só que você assumir também isso é uma coisa responsável também. Tipo, hoje eu vou
ai, vou só sair, velho. Vou só dar umas parecidas aqui, tudo bem. Tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem. Esse não é o problema. O problema é a inconsciência. É você não ter consciência não ter consciência e nem responsabilidade sobre as suas próprias atitudes, sobre as suas próprias escolhas. Saca? Amo aproveitar mais meu dia e ficar na minha casa. É incrível. De novo, também não pode ser uma fuga só. Esse também é um ponto. Não pode ser uma fuga ficar em casa para evitar os relacionamentos, tá? Esse é só um ponto de provocação, tá? Porque às vezes isso acontece comigo. Eu falo, hoje eu vou ficar aqui em casa mesmo. Porque eu sinto que se eu sair eu vou precisar me expor e, sei lá, não tô bem, ou sei lá, alguma coisa. Aí eu fujo pra dentro, eu fujo e fico aqui. Então, de novo, provocação, gente. Isso aqui é, ó, a licinha é provocação. Entendam, acho que o importante é entender a essência, né? De quando eu tô fugindo e quando eu tô numa postura de enfrentamento com a vida, assim, protagonista, sabe? Mas eu amo ficar em casa também, gente. Hoje em dia eu amo ficar em casa. E eu amo ficar em casa com pessoas também. Eu gosto de juntar essas duas coisas. Ai, gente, vamos sair. Não, vamos ficar em casa, trocando ideia, bebendo um vinho, falando, trocando ideia. Vamos, sei lá, ver um filme junto. Enfim, eu gosto também de agregar em casa, assim, também. Vitor falou mentalidade de adulto versus mentalidade infantil. Isso, Vi, a gente tá falando exatamente disso, de postura infantil e postura de adulto, né? E aí, óbvio que perpassa por essa coisa da mentalidade adulto e mentalidade infantil. Mas falou, e assim você atrai pessoas que estão na mesma vibe que você, adultos no caso. Com certeza, pessoas que estão no rolê. Elas estão no processo de se preencher de dentro pra fora. Ou seja, elas estão lá olhando primordialmente pra relação eu com eu. E quando elas vão com eu pro tu, elas estão num lugar ali de aprendizado também, né? Entendendo que o outro também é um espelho, que, porra, o cara aí, um gatilho e tudo mais. Então ela vai pra relação com tu com muito mais presença, né? Isso é muito lindo. Por isso que 1 mais 1 nunca é igual a 2. É igual a 3, 4. Não necessariamente no relacionamento amoroso, né? Busque relações na sua vida que 1 mais 1 dá 3, 4, 5 mil, entendeu? Acho que eu vou deixar assim essa frase. 1, 2, 3, 4, 5 mil. A Pam falou, linda sua trajetória de cura própria e da sua família. Acho que por onde caminho hoje realmente não adianta a gente se afastar. A união é sempre melhor que a cura. Ainda mais onde você tem o poder de fala. Exatamente, é poder de fala. Um parênteses só sobre isso, assim. Gente, a minha relação com a minha família é maravilhosa, linda, maravilhosa? Não, tá? Não caiu nessa ilusão. Mas é um processo consciente de, cara, deixa eu olhar pra isso. Vamos fazer isso aqui, sabe? Tipo, eu curei muitas coisas internas. Isso é muito importante falar. Isso é muito importante falar. Quando a gente olha, quando eu tava falando disso, de olhar pro pai, pra papai e pra mamãe, não é tentar mudar papai e mamãe, tá? É você curar e honrar o lugar de papai e mamãe dentro de você. Você saber qual é o lugar que eles ocupam. E dar o devido lugar pra eles. O Elton fala isso num curso que eu faço, que ele fala assim, dar um ingresso certo pras pessoas. Então, assim, tem gente, às vezes, papai ou mamãe, acha que tem o ingresso do palco, do seu palco, e pode estar ficando dando pitaco lá no teu palco. Fala assim, papai e mamãe, o ingresso que vocês têm pra minha vida pode até ser do camarote, pode até ser de um lugar muito especial, mas não é do palco. Deixa eu dar os ingressos certos pras pessoas certas. Então, o seu namorado, a sua namorada é diferente do seu marido e da sua esposa. São papéis diferentes, lugares diferentes. Então, dê o ingresso certo para as pessoas na sua vida. Porque se você estiver dando ingresso de palco para as pessoas erradas, ou as pessoas que você não queria estar dando, elas estão dando pitaco na sua vida, no seu espetáculo, e você não queria estar dando esse palco para elas. Sabe? Exato, respeitar o lugar, o seu e o lugar deles, né? Sem ultrapassar nossos limites, principalmente de dignidade. Respeitar limites, saber dar os limites é muito importante. Qual é o teu papel? Com a mamãe, o meu papel é ser filha, não é ser mãe da mamãe. Com meu pai, a mesma coisa, ser filha do meu pai. Com meu irmão, é ser irmã. Com a minha irmã, é ser irmã. Com meu tio, é ser sobrinha. Saiba qual é o seu papel também e qual é o papel das pessoas na sua vida. Porque isso vai fazer toda a diferença na forma como você dá também até importância para o que as pessoas falam. Ou para o que essas pessoas representam na sua vida. Então, de novo, dê os ingressos certos para as pessoas no espetáculo da sua vida. Tenha isso consciente, tá? Tem muito... Cara, isso é uma parada que muda a vida, de verdade. A Mai e a Pam falaram, vixe, fujo muito dos eventos sociais pra não me expor.
mas tenho me esforçado mais. É só olhar, sabe? É uma provocação pra olhar. É tipo, será que a gente não quer se expor? Por que eu não quero se expor também? Sabe? Porque é importante também. Essa coisa do expor entre aspas, vai muito de um lugar de essência. Tem que olhar lá pra sua criança também, interior, pra sua essência e falar: ah, mas aquele lugar é uma coisa desconfortável pra mim, cara. Às vezes, sei lá, não tenho bateria social pra isso, eu não gosto de estar com milhões de pessoas e tudo mais. Isso é a sua essência. Mas precisa entender esse ponto de que, tipo assim, eu tô fugindo disso, porque às vezes é uma coisa de essência, mas às vezes é uma fuga, de novo. Por exemplo, você é uma pessoa introvertida, mas lembra da forma ideal, né? Gabriela, né? Não é a Gabriela, não é a síndrome de Gabriela. Qual é a tua própria forma? A tua própria forma é ser mais introvertida, e aí você tá caminhando pra lapidação da sua forma ideal. E aí, uma da sua forma ideal é você ter, por exemplo, mais impacto no seu trabalho, né? Ter mais visibilidade e tudo mais. Então, pode ser que você precise frequentar eventos pra conhecer mais gente, pra trocar com outros profissionais, pra ter mais clientes, né? Ter, sei lá, vai numa feira específica e tudo mais. E aí você fala: ai, não, vou ficar em casa, não vou não. Putz, será que eu tô caminhando pra minha forma ideal? Ah, mas é que eu sou introvertida e tudo mais. Mas será que não vale esse esforço de se expor? Então também ter esses discernimentos internos. Eu tô querendo fugir de me expor, ou eu tô me sabotando ou procrastinando porque eu sei que vai ser importante eu ir lá, porque isso vai me gerar um crescimento em outros aspectos da minha vida. Então, ter esse discernimento gente, provocações, tá? Vai percebendo isso na tua vida, né? Paul falou também que também já fugi muito de socializar, principalmente depois das crises de pânico, mas me obriguei a sair. Ahimsa, cuidado com esse eu me obriguei. É uma obrigação sem se machucar, né? É um lugar de... começa Isso, cara, isso mudou também muito a minha vida. É do tipo, começar a negociar consigo. Falar, pô, vamos lá socializar, vai ser importante pra gente. Como se você criasse uma terceira pessoa aí que fica trocando ideia consigo mesmo, sabe? Tipo, cara, vai ser importante pra gente ir nesse evento. E tudo bem, se a gente chegar lá e tiver muito desconfortável, a gente vai embora. Tá tudo bem. Sabe? Começa a trocar ideia com você e a negociar algumas coisas e falar, pô, eu sei que vai ser um desafio pra gente sair, vai ser um desafio pra gente passar por isso. Só que, vamos ver qual é, vamos lá ver qual é. Tipo, vamos lá. E aí, se a gente precisar depois, a gente vai, sei lá, tomar um banhão, porque você sabe que um banho vai te limpar, fazer alguma coisa que faça, que você goste muito. Aí depois a gente vai dar uma rodação de skate, por exemplo. Ou amanhã a gente vai fazer um surfzão foda, só a gente lá conectado com a água e tudo mais. Então, o que você gosta? Volta lá na criança, volta lá na essência. O que é importante pra você? E aí você vai negociando consigo mesmo, porque lembra que você tá no caminho dessa própria forma aqui de lapidações. Então é importante também, às vezes, a gente se expor a alguns desconfortos. Desconforto não necessariamente é uma coisa que machuca, tá? Não necessariamente. Pode estar desconfortável e você lida com esse desconforto. Aí começa a machucar e aí você fala, opa, tô sendo violenta. Aí você sai. Acho que é importante também ter essa linha tênue, né? Então é importante estar sempre atenta, né? Exato, respeitar. Quem é visto também não é lembrado, né? Infelizmente. Não é isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Já quero surfar yoga, altos papos contigo. Vambora, só bora. Vem pro Clubinho da Luz, que a gente troca muita ideia, muito só de evolução com a gente. Vou até aproveitar, já que você falou isso, Intuition tá ainda aberto, que é um experimento que eu tô fazendo, um experimento pessoal de forma coletiva, pra gente se conectar com a nossa intuição. Então é um processo que eu tô entreguei um material para cada uma do grupo fazer diariamente, então é um processo super pessoal mesmo, individual, de uma meditação, uma visualização, uma ativação do estado de presença com uma criação intuitiva. Então, tanto uma escrita, quanto, sei lá, pintar,